Tudo bem? Hoje daremos continuação à nossa série de partidas analisadas sobre os campeões baianos de xadrez. O campeão de hoje será a lenda viva do nosso xadrez, Carlos Patterson, que jogará uma partida com as peças brancas contra uma outra lenda do xadrez baiano, o mestre FIDE Paulo Jatobá. Esta partida do Carlos Patterson contra o Jatobá, na minha opinião, é uma das mais belas que pude ver em finais de campeonatos baianos de xadrez. Esta partida, como vocês podem ver, foi jogada na final do Campeonato Baiano de 2006 e foi a partida decisiva deste evento. Vamos ver como Carlos Patterson conduziu as peças brancas nesta partida. Patterson começou com C4, Jatobá, C5 e temos cavalo C3, cavalo F6, G3, cavalo C6, bispo G2, G6. Aqui nós temos a abertura inglesa simétrica. E3, bispo G7, cavalo de G2. Observem que as brancas optam por desenvolver o seu cavalo em E2 em vez de cavalo F3, com a ideia de jogar futuramente D4 nesta posição. D6, roque. E aqui nesta posição típica, Jatobá decidiu jogar um lance típico, padrão para estas posições. Ele respondeu com o interessante H5. Este movimento tem como ideia, se as brancas permitirem, H4, seguido de H captura G3, com possibilidades de criação de ataque pela coluna H baseada em bispo H3 e dama D7, tendo o apoio da torre em H8. Aqui Carlos Patterson respondeu com H3 e temos bispo D7, D4. Após D4, Jatobá tem algumas possibilidades. Uma muito comum dentro dessa posição poderia ser o plano de dama C8. Por exemplo, se rei H6 ou H4, a possibilidade de H4 deixaria a casa G4 à disposição ou do bispo ou do cavalo das pretas. Rei H2 poderia ser a resposta. E aqui, Jatobá também poderia optar por roque pequeno. E se, por exemplo, as brancas decidissem cerrar o centro com D5, Jatobá poderia seguir um plano que geralmente é jogado na defesa do rei, responder com cavalo A5, atacando o ponto C4 de seu adversário, e logo depois responder com lances como A6 e torre B8 e a expansão com B5 na ala da dama. Mas aqui, Paulo Jatobá decidiu, após D4, executar o lance C captura D4, onde Patterson respondeu com E captura D4. Observem que as brancas têm um certo controle do centro e mais espaço nessa posição. Jatobá respondeu com torre C8. Esta resposta tem forte relação com pressão sobre o ponto C4 da posição das brancas. Carlos Patterson respondeu com bispo G5. Temos A6, dama D2, cavalo A5. Agora com cavalo A5, Jatobá inicia pressão na ala da dama sobre o ponto C4, onde Patterson responde com B3. Nesta posição, Jatobá respondeu com bispo E6. Acredito que as pretas aqui, no lugar de bispo em E6, que tem como objetivo atrair o avanço do peão de D5, elas poderiam ter executado nesta posição um movimento B5, iniciando o ataque na ala da dama. E se, por exemplo, C captura B5, A captura B5. Observem que as pretas agora têm alguma chance de contrajogo na ala da dama. E ao mesmo tempo, Patterson, ou jogador de brancas, passará a ter também um peão D, digamos que isolado em sua posição, e as pretas com boas chances de conquistar algum contrajogo na partida. Mas aqui, Jatobá respondeu com bispo E6, de certa forma querendo atrair um movimento D5, que foi jogado tranquilamente por Carlos Patterson, ganhando espaço nesta posição. Neste momento, a diagonal do bispo que está em G2, a diagonal H1, A8 está fechada. Mas ele não precisa, neste momento, exatamente participar do jogo. E o avanço do peão de D4 para D5 vai fazer com que as peças de Jatobá fiquem sem espaço na posição. Bispo D7 e Patterson
centraliza seu cavalo em D4. Observem que agora Jatobá já não possui mais a chance de contrajogo com B5 na ala da dama nesta partida. E não terá mais essa possibilidade até o final. Roque, torre C1, melhorando a atuação da sua torre. Patterson, com bastante paciência, vai melhorando a atuação de suas peças justamente por ter a vantagem de espaço nesta posição. Torre E8, torre de F E1, cavalo H7. Observem que, após torre de F1, as pretas não têm grandes possibilidades nesta posição. Ao mesmo tempo, elas não podem fazer qualquer avanço de peão, como, por exemplo, avanços como E6, pois deixaria, após o lance E captura D5, por exemplo, E6, D captura E6, perdão, e, por exemplo, bispo captura E6, o peão de D6 agora ficaria sendo alvo de ataque para as peças brancas. Ao mesmo tempo, guardaria a possibilidade de cavalo capturando E6 e F toma E6, causando danos também ao peão de G6 na ala do rei de Paulo Jatobá. A posição já não é fácil para jogar para as pretas. E aqui Paulo joga um lance que parecia ser o mais adequado no momento para a posição, respondeu com cavalo H7. Carlos Patterson com bispo H6, seguindo o movimento lógico, tentando fazer a troca da peça mais ativa das pretas na posição, que é o seu bispo de G7. E aqui Jatobá responde com B6. B6 tem como ideia a melhora do cavalo que está em A5, já que ele está necessariamente nesta posição fora de jogo, no objetivo de cavalo B7 e cavalo C5. Aqui Patterson seguiu com bispo captura G7, rei captura G7 e temos cavalo E4. Patterson centraliza mais um cavalo, levando para o jogo em direção do roque de seu adversário. Aqui as pretas responderam com cavalo B7 e as brancas, obviamente, com B4. Observem neste momento que o cavalo de Paulo Jatobá em B7 está completamente fora de jogo e permanecerá assim durante a partida. E agora, nesta posição, Jatobá responde com F5, uma decisão bastante difícil na partida. Como eu falei, as brancas têm um domínio do tabuleiro na ala da dama e começam a obter domínio também na ala do rei. As pretas não têm chances de contrajogo e quando surge a possibilidade, vai deixar também debilidades na posição. F5, como vocês podem observar, deixará uma debilidade na casa E6 das pretas. Patterson respondeu com cavalo G5, obviamente com a forte ameaça de cavalo de G5 ou cavalo de D4 em E6. Jatobá respondeu com cavalo captura G5, dama captura G5. Eu tive a oportunidade de assistir essa partida, eu estava presente nesse evento como espectador e tive a chance de acompanhar a partida desde o início. E nesta posição, Paulo Jatobá jogou confiante E5, que aparentemente é um lance libertador. Seria se Patterson respondesse com dama captura dama, por exemplo, torre de C, D8. E teremos aqui, posso dizer, uma posição igualada entre os jogadores, mas Patterson já tinha feito a consideração, após cavalo captura G5, dama G5, do lance E5, respondido por Jatobá. E após E5, ele joga um dos lances mais belos de finais de Campeonato Baiano que já presenciei. Patterson responde ao E5 com um belíssimo D captura E6, sacrificando a sua dama. Belíssimo lance. Jatobá responde com dama captura G5, Patterson com E captura D7, ataque duplo, um garfo de peão nas torres. E, obviamente, se Jatobá tentasse nesta posição agora, torre captura E1, torre captura E1 e torre D8, teríamos como resposta o simples cavalo E6 cheque, ataque triplo, com a perda da dama por parte de Paulo Jatobá. Neste caso, obviamente, após E captura D7, sua resposta foi a única, torre de C, D8. Patterson jogou E captura D8 igual a dama, torre captura E8, e finalmente temos bispo B7 capturando o cavalo, que ficou praticamente toda a partida fora de jogo. Observem agora o que está ocorrendo. Muitos poderiam pensar que dama e torre aqui
tem vantagem contra duas torres, bispo e cavalo, mas na realidade a posição é difícil para Jatobá jogar. Existem debilidades na ala da dama relacionadas aos seus peões, e o peão de D6 também, que faz parte dessa ala, está débil. Os peões A6, B6 e D7, todos eles muito fracos. A ação do bispo branco na diagonal A8, H1, ela é muito forte. E a ação do cavalo, principalmente no ponto E6 das pretas. Aqui, Paulo respondeu com dama D2, Carlos Patterson, cavalo F3. Temos torre captura E1, cheque, forçado. Torre captura E1. E agora nós temos três peças, bispo, cavalo e torre contra a dama. Geralmente aprendemos que duas torres podem ser superiores a uma dama, mas em muitas posições, bispo, cavalo e torre juntos valem muito mais que uma dama. E aqui, Jatobá tinha duas opções de captura de peões, em B4 ou A2, optou pela captura em A2, mas a resposta, provavelmente, de seu adversário seria a mesma. Bispo em D5, lance excelente, traz o bispo agora para agir na ala do rei num ataque decisivo entre bispo, cavalo e torre. Aqui a resposta foi A5. A ideia de A5 é a construção de contra-ataque, obviamente, a tentativa de criar um peão passado para ter contra-jogo na ala da dama. Carlos Patterson responde tranquilamente com B captura 5, B captura 5, e agora temos torre E7 cheque. Observe os riscos. Se agora seu adversário responde com rei F6, teremos torre F7, checkmate. Se temos rei H6, uma resposta seria H4 seguido de cavalo G5 e torre H7, checkmate. Nesta condição, após torre E7 cheque, Paulo Jatobá jogou rei F8, temos torre F7 cheque, rei E8, cavalo G5 e finalmente o cavalo entra para decidir a partida com o bispo e a torre. Dama em E2, rei G2. Patterson tranquilamente melhora a posição do seu rei e retira a possibilidade de cheques contra o mesmo. H4 jogado. Obviamente este lance visa a quebra da estrutura do roque, tentando fazer surgir linhas de ataque para os peões e para a dama. Aqui Patterson também responde com muita tranquilidade com G captura H4, temos A4 e agora vamos ter uma finalização muito bonita da partida com lance C5. Um lance muito forte. E se, por exemplo, Jatobá tentasse aqui dama D3, atacando o bispo de D5, teríamos bispo C6 cheque, rei D8, cavalo E6 cheque, rei C8, torre F8, checkmate. Mas após C5, Jatobá respondeu com D captura C5 e temos bispo C6 cheque, rei D8. E aparentemente vamos ter a impressão de que as brancas não têm mais possibilidades de checkmate dentro desta posição e que as pretas agora têm grandes chances de avançar o seu peão de A, caso o bispo que está em C6 não faça a captura. Mas é a partir deste momento que Patterson joga um outro lance belíssimo que força o abandono de Paulo Jatobá. Ele respondeu com o lance bispo em D7. A ameaça é muito clara. Cavalo E6, checkmate. E, se vocês pensaram na possibilidade de rei C7, obviamente após este lance, Carlos Patterson jogaria bispo B5 cheque, seguido de bispo captura E2, vencendo o jogo. Ou seja, a decisão de abandono por parte do Paulo Jatobá após bispo D7 foi muito correta. Como eu disse anteriormente, esta é uma das partidas mais belas que já vi em finais de campeonatos baianos. Carlos Patterson é um dos maiores jogadores da história do xadrez baiano e merece o título de lenda. Carlos Patterson, para aqueles que não o conhecem, foi considerado, em sua época, quando mais jovem, um dos maiores talentos do Brasil. Fez parte de uma equipe formada, na época, por Everaldo Matsura, Aron Correia, Sandro Heleno Trindade, ou seja, um grande mestre e dois mestres internacionais e outros grandes jogadores do nosso país. Inclusive, foi treinado pelo grande mestre internacional Jaime Sunier Neto. Carlos Patterson também teve a oportunidade de enfrentar grandes nomes do xadrez mundial, como Maxime Douglas e Julio Granda Zúñiga, do Peru, no famoso torneio Peão de Ouro, em 1981, torneio que participaram apenas os maiores talentos do mundo naquele momento.
e Patterson era um deles. Para aqueles que não conhecem Carlos Patterson, estão tendo a oportunidade agora de conhecer uma partida belíssima de um verdadeiro mestre de xadrez frente a uma outra grande lenda do nosso xadrez, Paulo Jatobá. Espero que vocês tenham gostado da partida, espero que vocês tenham achado também a análise interessante. Conto com os likes de vocês, se assim vocês quiserem dar, deixem seus comentários também se quiserem no nosso canal. Até a próxima.